Oferecimento Grupo Creluz. Olá, você que nos acompanha pelos canais da Novo Rural. Hoje a gente recebe o seu Gideão Pereira, o presidente do Sistema Farsul, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o programa Duas Safras, que é uma novidade que vem por aí e o seu Gideão vai atualizar como é que está esse trabalho. Presidente, seja muito bem-vindo aos canais da Novo Rural e explica para a gente o que é esse programa. Obrigado pela oportunidade de conversarmos pela Novo Rural. E na realidade nos surpreendeu muito, Graciele, quando descobrimos um déficit de 7 a 9 milhões de toneladas de milho, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina, o que isso afeta diretamente a nossa suinocultura e a nossa avicultura, e principalmente no momento em que o mercado internacional e principalmente a China cada vez demanda por mais produtos dessa origem. Nós saímos a campo, conversamos evidentemente com a BPA e saímos atrás da tecnologia das Embrapas e pegamos a Embrapa de Santa Catarina Concórdia, Embrapa Passo Fundo, Embrapa Bagé e Embrapa Pelotas, porque também o programa Duas Safras ele tem duas conotações, segundo a região do estado do Rio Grande do Sul, que, diga-se de passagem, é o estado, creio eu, o mais diversificado da nação brasileira, devido à nossa situação geográfica, nosso tipo de clima e todos os processos que ocorrem no nosso território gaúcho. Então, na realidade, acontece que para a metade sul, com a entrada da soja, que é uma nova fronteira agrícola brasileira, ele está, eu diria assim, atropelando e até apertando um dos pilares tradicionais da nossa economia, que é a pecuária de corte, que dentro desta região ela era o fundamento econômico, tanto junto com a ouricultura irrigada e a pecuária de corte, somatório das duas. De repente, eis que de 10 anos para cá, a soja se apresentou. E quando a soja se apresenta, ela tem dois caminhos. Ela ajuda e também aperta, porque ela ajuda a pecuária de corte, com pastagens de azevém e aveia durante o período crítico, e hoje passou a ser crítico o período de verão, que é quando a soja subtrai esses hectares e a pecuária de corte se pergunta: e para onde eu vou? Essa é uma das perguntas que nós estamos buscando respostas através das Embrapas, principalmente as do Sul. Para a metade norte, que já falamos, o problema de milho é que o Rio Grande do Sul, na realidade, ele não produz duas safras. Ele produz 1,09 safra, mais ou menos. Ou seja, 6 milhões de hectares na cultura de verão, na soja e com milho, um pouco de milho, não tanto, e mais ou menos 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil hectares no inverno. Então, na realidade, isto é um problema muito sério para o Estado, que pode aumentar e muito para seguir para duas safras com grãos alternativos ao milho. E são cereais de inverno, exemplo de trigo, centeio, triticale, cevada e o próprio e aveia, e o próprio trigo feed, né, para a ração. Então, a nossa proposta é justamente essa: produzirmos mais grãos de inverno para substituirmos o milho, porque quer nos parecer que tão cedo nós não vamos ter milho suficiente para as necessidades desses dois grandes estados sulinos. Tá certo. Pensando em cronograma, presidente, hoje a gente já estamos aí em setembro, em que fase do trabalho que está e o que tem por vir, quando é que o produtor vai poder ter mais acesso à informação em relação ao Duas Safras? Perfeito. A nossa primeira etapa era conhecer as tecnologias disponíveis, que a Embrapa já nos passou todas. Segunda etapa, nós colocamos o nosso Senar, que é o nosso braço de treinamento e educação. O Senar possivelmente seja a maior escola do Rio Grande do Sul. Ele treina aí mais de 100 mil pessoas por ano, não é pouco. Mais as nossas assistência técnica e gerencial, que nós chamamos de ATEG. E já treinamos pela Embrapa de Passo Fundo e pela Embrapa de Bagé, mais ou menos ao redor de 180 técnicos, justamente para levarem essas metodologias e este conhecimento aos nossos produtores, para que possamos todos começar a rezar pela mesma cartilha. Evidentemente que toca para a BPA o trabalho com a indústria, que já está fazendo, porque nós precisamos do aval da indústria para avançarmos, para que a indústria nos compre, evidentemente que dê garantias ao produtor, para que eles possam se lançar na produção destes grãos alternativos. E possivelmente
nós iremos ainda, durante este ano, estamos esperando que, obviamente, o inverno já está passando, já estamos com vistas à primavera, o que tinha que ser feito em termos de cereal de inverno já foi feito, e parece que aumentou um pouco a área de trigo, até pela precificação do produto, e o produtor, evidentemente, que visa lucro, não pode arriscar para perder. Obviamente que o que entusiasma os produtores é justamente a renda e a rentabilidade dos processos. E possivelmente após o plantio da soja, que vai se verificar lá por novembro, dezembro, nós vamos fazer os grandes lançamentos e faremos um trabalho junto aos nossos produtores. E neste momento nós estamos caminhando pelas nossas regionais, que nós somos 13 regionais da Farsul, aqui no Rio Grande do Sul, somos 137 sindicatos rurais, com capilaridade estadual. Então nós estamos consultando aos nossos líderes regionais, que são os nossos presidentes, qual o pensamento deles a respeito de levarmos o produtor a incrementar uma segunda safra dentro do mesmo ano. Este é o estágio pelo qual estamos agora. Já visitamos 6 regionais, ainda nos faltam 7. Agora interrompido pela Expo Inter. Tá certo. Presidente, como é que o senhor tem visto esse trabalho nessas interações que o senhor já fez, não é? Tem tudo para ser aí um marco também na nossa agricultura, com esse olhar mais voltado para o inverno? Que percepção que o senhor pode compartilhar conosco sobre isso? Não, eu acredito que sim, eu acho que tem um bom futuro, claro que é um projeto de médio e longo prazo, ele não é de curto prazo. Seria leviandade nosso dizer que o ano que vem todo mundo vai plantar mais 5 milhões de hectares de grãos no inverno, até porque se fosse não teria semente para todo mundo. É uma questão óbvia. Então nós vamos paulatinamente, passo a passo, e até para experimentando também este mercado, que para nós é uma novidade. Nós conhecemos muito o mercado trigo-pão para consumo humano, mas conhecemos pouco ainda do mercado de grãos alternativos, porque inclusive a própria indústria também não tem este conhecimento com profundidade. Quem tem este conhecimento é a Embrapa Suínos e Aves, lá de Concórdia, Santa Catarina, porque ela realmente tem trabalhado muita pesquisa neste sentido, mas significa que nós temos que, primeiro, produtor, plante; segundo, indústria, compre; terceiro, aplique para os animais, porque senão nós não vamos ter milho para essa quantidade, para esse potencial de crescimento que nós temos nessas duas atividades muito importantes na economia. E também estamos com muito problema de nutrição com o preço do milho, no gado de leite também. Neste sentido, o leite também poderia ser beneficiado. Tá certo. Só para eu entender, a cabeça do projeto, digamos assim, começou na Farsul, e aí as entidades foram consultadas e convidadas para o projeto, é isso, presidente? Eu não diria que a cabeça do programa é Farsul. Eu diria que nós estamos unidos por uma grande meta. Estamos hoje Farsul, a BPA, as Embrapas e FECOAGRO. A FECOAGRO também Ótimo. já entrou neste processo, já autorizou, já temos aí uma logomarca estabelecida, onde já estão estes atores para trabalhar, porque a FECOAGRO nos interessa, porque ela tem as cooperativas na mão, e também nós temos problemas de armazenamento, que é outro gargalo nessas duas produções, porque se nós tivermos uma safra vigorosa de inverno, nós temos uma coincidência entre termos que esvaziar o silo para entrar a nova safra de soja. Então, realmente, é um gargalo para este processo, e temos que ver também qual é a capacidade da indústria da retirada desses grãos para colocar, evidentemente, que na ração animal. Então, são coisas todas novas, estamos caminhando, estamos com esses 4 grandes parceiros, e teremos outros parceiros, sim, que eu já sei também. A indústria química está muito interessada no processo, porque imagina o Rio Grande do Sul dobrar a safra. Dobram as vendas de tudo, de produtos químicos, de máquinas agrícolas, do sistema financeiro, de fertilizantes, e todos esses atores que nós estamos conversando. Já conversamos com a indústria química, que está também entrando de parceira, pelo menos num primeiro contato acenaram positivamente. Nós temos também o processo com os sementeiros. Quer dizer, é um processo que engloba realmente muita gente e todos os setores da economia do agronegócio.
Bacana, Se nós legal. conseguirmos implementar isso, significa que se nós colocarmos aí um 0,45%, 0,4%, mas passarmos de 1,09 para uma safra e meia, isto já tem um impacto de 7% no PIB gaúcho. Presidente, eu agradeço a sua participação e deixo à vontade para fazer um fechamento, então, em relação ao programa Duas Safras. É muito importante que vocês da imprensa divulguem as nossas ideias, porque ao estarem colocando, está chegando nos ouvidos dos nossos produtores, que no mínimo, despertam um interesse. Bom, vamos ver o que é esse programa Duas Safras da Farsul, a BPA, Embrapa e FECOAGRO, porque os atores são muito fortes. Esses 4 atores são muito fortes, têm um desempenho realmente muito importante no seio dos produtores. E nós, nesse momento, ainda estamos nessa fase de despertar, ao menos, a curiosidade dos nossos produtores para que possamos avançar. Ok. A gente agradece, então, a participação do presidente do Sistema Farsul, seu Gideon Pereira. A você que nos acompanha pelos canais da Novo Rural, siga conosco lá em novorural.com e até a próxima. Obrigado, Graciele. Um prazer falar contigo. Se inscreva em nossos canais digitais. No Facebook Novo Rural. No Instagram, @Novo Rural. No YouTube, Novo Rural. E siga conosco também em www.novorural.com.